vamos então iniciar, né, o tema do direito financeiro. Basicamente nós vamos analisar no nosso curso, é um curso muito rápido, muito objetivo. Nós vamos analisar a atividade financeira do Estado, envolvendo aí as questões relativas à receita pública, à despesa pública, ao crédito público, né, o endividamento governamental e também ao próprio orçamento. Então aí a gente vai ver os aspectos mais jurídicos, mais da doutrina do direito financeiro, olhando também alguns pontos aí importantes da legislação. E vamos tentar resolver o máximo de questões que a gente conseguir, né? Questões aí no padrão da CESP, num nível de dificuldade um pouquinho maior, porque o concurso realmente exige isso e a gente tem que estar preparado aí para enfrentar, né, as questões aí que vão vir pela frente, tá certo? Então vamos começar aqui, iniciando rapidamente com alguns conceitos para que possamos nos situar, né, dentro do direito financeiro. Então temos aí nessa tela algumas ideias que são fundamentais, né? Então o direito financeiro, ele é um dos ramos do direito público, ele trata de questões do Estado, né, do governo, ele é um ramo autônomo, ele estuda isso daqui, né, a atividade financeira do Estado, agora do ponto de vista jurídico, as implicações legais, né, os princípios, os temas que a doutrina vai trabalhar com uma preocupação maior. Bom, essa atividade financeira do Estado compreende uma série de ações que o Estado vai desempenhar relativas a esses itens. Aqui, o orçamento público, os seus instrumentos de planejamento, né, de previsão de receita, de fixação de despesa, as questões próprias relativas à receita pública, à entrada de dinheiro no caixa do governo, as questões pertinentes à despesa pública, ao gasto, de que maneira o Estado ele aplica os recursos que ele está arrecadando, e o crédito público, ou seja, os mecanismos através dos quais o Estado ele obtém recursos por via de empréstimos, emissão de títulos da dívida pública, então todos os mecanismos que compreendem a dívida governamental. E além disso, né, a atividade financeira do Estado também envolve questões relativas à transparência, ao Estado prestar contas à sociedade da maneira como ele está utilizando, né, os recursos arrecadados através de tributos, contribuições, etc. Aí nós temos esses mecanismos de responsabilização dos administradores. E aí temos a importância da lei de responsabilidade fiscal, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, cuidando aí também desse aspecto. Então, falou em direito financeiro, temos que imaginar isso, né? O Estado, que tipo de atitude ele vai ter no momento em que ele vai arrecadar recursos da sociedade e vai gastar esses recursos, como é que vai se dar essa atividade financeira. Vamos aqui a alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro, uma distinção quanto ao objeto de estudo entre o direito financeiro e o direito tributário. Tá bom? Então, o direito financeiro ele cuida basicamente da atividade financeira e orçamentária do ente público. Nós vamos ter uma outra disciplina também no nosso curso, que é já a administração financeira e orçamentária, na qual nós damos um enfoque mais operacional, mais concreto, do dia a dia, né? Aqui em direito financeiro estamos com uma visão mais ampla, mais macro, mais jurídica. Lá em AFO, a gente analisa essa atividade financeira com detalhes mais minuciosos. Tá bom? E a distinção importante aqui do direito financeiro para o direito tributário. O objeto do direito tributário, apesar dele estar ligado também a finanças, né, e a dinheiro, mas ele é focado basicamente nisso daqui, né, a obtenção de receitas, no que concerne ao conceito de tributo e das obrigações, né, que derivam também dessa relação jurídica tributária. Então, o direito tributário ele tem um foco muito específico no estudo das competências tributárias, das limitações constitucionais ao poder de tributar, né? Enquanto que o direito financeiro ele vai focalizar não apenas os tributos, mas todas as demais receitas governamentais, receitas patrimoniais, receitas de capital, né, outras receitas correntes e por aí vai. E ele vai focalizar também o lado da despesa, da aplicação dos recursos, tá bom? Então, são dois ramos
diferentes, né? Embora tenham alguma semelhança em alguns pontos, mas são áreas diferentes de preocupação dentro do direito. Ok? Vamos avançar aqui. Nessa disciplina e também na disciplina de AFO, da Administração Financeira e Orçamentária, né, das noções lá do orçamento, é importante a gente ter em mente a fonte das normas legais. Tá? Então aqui no Brasil, as normas jurídicas mais importantes que vão tratar do direito financeiro, em primeiro lugar, elas nascem aonde? Elas nascem aqui, na Constituição Federal da República de 1988. Basicamente nos artigos 163 até 169. É o capítulo 2 que trata das finanças públicas. Esse capítulo aí, eu reproduzi ele no nosso material de apoio, que a gente tem um material de apoio aí com um roteiro de estudo, com as questões que a gente vai resolver aqui. É fundamental a leitura e o entendimento aí desses artigos, porque muitas questões de concurso cobram exatamente o texto da Constituição, como algumas questões que a gente vai ver aqui. Tá bom? Bom, então surgem aí as normas gerais que valem para a União, para estados, para Distrito Federal, municípios. Claro que todos esses entes também terão a possibilidade de fazer suas próprias normas, mas existem normas que são gerais, que vêm da Constituição. E a própria Constituição também, ela já diz, né, nesse capítulo, que alguns assuntos das finanças governamentais, eles devem ser tratados por uma lei complementar. Agora atenção, né? Nós temos aí a Constituição Federal, ela é de 88, tá? Ela já traz normas gerais de direito financeiro, ela já diz, ela já prevê que uma lei complementar vai ter que tratar de determinados pontos. Porém, como essa lei complementar demorou muito, né, para ser editada, e ela ainda não veio completamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é de 2000, ela vem atender uma parte disso, né, do que a Constituição está determinando, está valendo ainda a Lei Federal número 4.320, de 64. Detalhes importantes aqui que caem em concurso também. Essa lei federal, olha só, ela é anterior à Constituição. Ela é de 64. Ela não é uma lei complementar. Formalmente, ela nasceu como uma lei ordinária. Mas olha só o que ela trata. Ela estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, balanços da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. Então, ela faz exatamente aquilo que a tal lei complementar que a Constituição previu deveria fazer. Então ela está valendo ainda, ela foi recepcionada naquilo que ela não é contrária, né, à Constituição, ela foi recepcionada. Então ela tem um status de lei complementar, mas ela foi concebida na época, ela nasceu como uma lei ordinária. E ela está valendo ainda. Ela não foi revogada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é posterior. Olha aqui nessa tela. Temos aqui uma outra lei complementar. Essa sim, ela é posterior à Constituição, né? A Constituição de 88. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é de maio de 2000. Ela surgiu para atender a uma parte dos comandos da Constituição. E o foco dela, basicamente, é isso daqui, ó. Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Então ela veio para criar um código de conduta para os gestores públicos no sentido de determinar como é que deve ser uma boa gestão fiscal. Transparente, né, com metas, com planejamento, etc. Então, eu repito, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não revogou a Lei 4.320. As duas existem, coexistem, cada uma cuidando aí dos seus assuntos, e as duas estão de acordo com o que a Constituição está estabelecendo. Bom, tem outros diplomas legais aqui que vão ser importantes também, que também estão fazendo parte aí dos nossos materiais. Alguns deles nós iremos ver com mais detalhes, são mais pertinentes à disciplina de AFO. Temos aí, por exemplo, a portaria número 42 de 99, uma portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que trata de conceitos relativos à classificação, né, de receitas e despesas, principalmente aí esses conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, etc. Então produz efeitos ainda essa legislação.
Depois tivemos a portaria interministerial editada aí pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria do Orçamento Federal. A portaria 163 de 2001, que ela vem sendo atualizada e editada até chegar na versão mais nova, que é aqui o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, né, o MCASP. Ele já está na 7ª edição, válido a partir, inclusive, do exercício de 2017. Ele vem consolidando, né, todas essas normas e tem conceitos aqui que são importantes também, que vão ser trabalhados no nosso curso, ok? Lembrando que o nosso curso ele vai focar bastante aqui em questões, então eu só estou colocando um pano de fundo teórico já para a gente começar a fazer questões e ao longo da resolução aí eu vou trazendo mais alguns conceitos, tá certo? Bom, então temos aí as funções clássicas do Estado, tudo aquilo que o Estado realiza com os recursos governamentais, né, que ele arrecada, ele está tentando fazer funções que são enquadradas nessas 3 grandes áreas, na função alocativa, na função distributiva e na função estabilizadora. Então a primeira coisa, quando o Estado está gastando dinheiro público, por exemplo, construindo hospitais, né, ou escolas, ou ainda uma nova estrada, um novo porto, o aeroporto, ele está executando essa função alocativa. Ele está fazendo isso, ele está provendo a sociedade de determinados bens e serviços de interesse público. Ele está criando coisas novas que vão tentar melhorar, né, o bem-estar da coletividade. Para fazer isso, o Estado gasta recursos. Ele precisa financiar esse gasto com receitas. E ele vai precisar ter um orçamento, né, para controlar receitas e despesas. Mas nós vamos encontrar também o Estado desempenhando a chamada função distributiva. Enquanto que a função alocativa ela está muito relacionada com a produção, né, com a oferta de bens, a função distributiva está mais relacionada com a distribuição da renda. Aqui o Estado ele executa a função distributiva quando? Quando ele está tentando diminuir a desigualdade de renda entre as camadas da sociedade ou mesmo entre regiões do país. Então quando o Estado, no seu orçamento, ele programa uma tributação mais pesada sobre as camadas sociais de renda mais alta, e ao mesmo tempo ele coloca no orçamento também gastos sociais, né, programas de transferência de renda para as camadas sociais mais pobres, ele está fazendo a função distributiva, ele está redistribuindo um pouco a renda dentro do sistema econômico. E finalmente aqui a gente vai ter a função estabilizadora. Na função estabilizadora, o que o Estado está querendo controlar, o que ele está querendo estabilizar, são as crises econômicas. Aqui basicamente ele vai se preocupar com o desemprego e com a inflação. E aqui também o Estado vai utilizar as suas finanças, né, para impedir, por exemplo, grandes flutuações no nível de emprego e nas taxas de inflação também. Em qualquer coisa que o Estado faça, né, em qualquer uma das suas áreas de atuação, ele vai usar o orçamento público como uma ferramenta fundamental para controlar receitas e despesas da maneira mais adequada possível. Então, a participação do Estado no PIB, no Produto Interno Bruto, né, na produção do país, ela vem aumentando bastante, não é só no Brasil, mas no mundo como um todo. E para dar conta de um Estado cada vez maior, com cada vez mais atuações, o orçamento público ele é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta que podemos dizer assim, indispensável. Né? Vamos avançar aqui. O orçamento público, portanto, ele vai apresentar 3 grandes pilares. Primeiro ele vai cuidar disso, né, da receita pública, ingressos de recursos que vão entrar no tesouro, né, no erário. Ele vai cuidar da despesa pública, como é que esses recursos serão aplicados, e ele vai cuidar também da dívida pública. O governo possui um montante de recursos, um montante de compromissos a pagar, porque ele também toma dinheiro emprestado da sociedade para realizar grandes obras, né, para tentar antecipar alguns benefícios futuros dessas grandes obras. Então ele tem que cuidar do gerenciamento dessa dívida.
ele tem que fazer a rolagem dessa dívida. Rolar a dívida é refinanciar constantemente essa dívida, impedir que ela se torne exagerada, que ela gere custos muito elevados e que acabe penalizando a sociedade. Então o orçamento público tem que cuidar de tudo isso. Bom, agora então a gente precisa observar um pouquinho a natureza do orçamento, né, antes de entrar em algumas questões. Primeiro aqui uma ideia fundamental nessa tela. Quando falamos em gestão fiscal, é importantíssimo saber o impacto de receitas e despesas sobre o resultado das contas governamentais. A gente pode ter situações como a de déficit fiscal, ou seja, despesas maiores do que receitas num determinado ano. A ocorrência de déficit fiscal leva a um aumento ao longo do tempo da dívida pública. E podemos ter superávit fiscal, que é a outra situação, as receitas governamentais num determinado período maiores do que as suas despesas. Normalmente, a lógica de funcionamento do Estado é diferente de uma empresa privada. Numa empresa privada, ela quer fazer caixa, ela quer ter o máximo de receita e o mínimo de despesa. Ela quer acumular recursos ao longo do tempo. O Estado funciona de uma maneira diferente, porque ele precisa gastar os recursos que chegam a ele para atender às demandas sociais, que são inúmeras. E muitas vezes ele acaba incorrendo em déficit fiscal e ele vai precisar ter um adequado gerenciamento aí da sua dívida pública, né, para compatibilizar as necessidades, né, da própria sociedade. Ok? Bom, como é que o orçamento vai aparecer? Então, vamos ver aqui algumas definições sobre orçamento público. Elementos do orçamento público que a gente não pode esquecer dentro aí do direito financeiro. Então temos uma definição aqui da Associação Brasileira de Orçamento Público. No seu glossário de termos orçamentários e afins, temos o seguinte: o orçamento público, em primeiro lugar, ele é uma lei. Tá? Então, isso aqui cai muito em concurso. O orçamento público não pode aparecer na forma de medida provisória, de um decreto, de uma instrução normativa. Não, ele nasce a partir de uma lei. Ele tem um aspecto legal, ele é aprovado por lei. E esta lei, a iniciativa dela é do Poder Executivo. Isso é importante também, apenas quem pode propor o projeto da lei orçamentária, colocar ele para ser discutido e votado, né, no âmbito do Poder Legislativo, só quem pode fazer isso é o Poder Executivo. No caso, portanto, da União, é o Presidente da República que vai apresentar o projeto da lei orçamentária anual, né, do próximo exercício. Pode um deputado ou um senador dar início ao processo de elaboração da lei orçamentária? Não pode. A iniciativa pertence apenas ao Poder Executivo. O que os deputados e senadores podem fazer é, durante o processo de discussão do orçamento, antes da lei ser finalmente aprovada, né, no Poder Legislativo, podem ser apresentadas emendas, propostas de modificação no projeto original. Olha aqui o restante da definição. Essa lei, que é iniciativa do Poder Executivo, ela é aprovada pelo Poder Legislativo. Então, é uma maneira também de haver um certo controle político, né? O Poder Legislativo ele tem um certo controle político nesse aspecto sobre o Poder Executivo, porque ele vai autorizar aquela proposta de gastos que o Poder Executivo está apresentando, tá bom? Bom, depois nós temos o seguinte: o que é que o orçamento vai fazer? Aqui eu quero chamar a atenção para esse aspecto. O orçamento ele estima a receita e ele fixa a despesa. Note que os verbos aí são diferentes, né? Ele estima a receita, significa que o orçamento faz uma previsão, uma estimativa. Pode acontecer ou não. Nós teremos ali num demonstrativo a previsão da receita, no caso da União, a receita do imposto de renda, do imposto sobre produtos industrializados, né? Das contribuições em geral, etc. São estimativas, coisas que poderão acontecer ou não. A receita arrecadada poderá ser maior ou menor do que aquela que está estimada na LOA. Agora a despesa, ela é fixada. Fixada significa que
Para despesas governamentais, o orçamento ele estabelece tetos, limites máximos, que não podem ser ultrapassados, tá certo? É claro que, no decorrer do exercício, esses limites, dentro das previsões da lei, da própria lei, eles poderão ser ampliados, mas sempre haverá novos limites. Então, as despesas são fixadas, não são estimadas. O governante ele não pode gastar mais do que aquilo que foi autorizado pela LOA. Se ele fizer isso, se ele assumir uma obrigação de pagamento sem a devida dotação orçamentária, sem autorização suficiente dada na lei orçamentária, esse gestor, esse dirigente público, estará praticando uma despesa considerada como irregular, né, lesiva ao erário, e ele vai responder por isso, né, nas esferas da responsabilidade aí administrativa, e inclusive também poderá estar respondendo penalmente, porque estará, né, cometendo aí uma irregularidade. Bom, essa lei, né, a lei orçamentária, ela deve ser elaborada por todas as esferas de governo em um exercício para, depois de devidamente aprovada, vigorar no exercício seguinte. Então tem muita coisa aí que é importante. Primeiro, todas as esferas de governo elaboram um orçamento. Isso quer dizer que a União faz uma lei orçamentária, cada um dos Estados-membros, cada ente da federação, portanto, faz a sua própria lei orçamentária anual. Cada município faz a sua própria lei orçamentária. O município ele é também um ente da federação. Agora, dentro da lei orçamentária da União, nós vamos encontrar receitas e despesas do Poder Executivo e também do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário e ainda do Ministério Público da União, numa única lei orçamentária do governo federal. E no âmbito dos estados, teremos também a mesma coisa, né? O Estado vai elaborar a sua própria lei orçamentária anual, com receitas e despesas do Poder Executivo estadual, do Poder Legislativo estadual, do Poder Judiciário, do Ministério Público daquele Estado. Isso vai acontecer em todos os entes da Federação. Depois nós vamos ter o seguinte, o orçamento é elaborado em um exercício, e depois de devidamente aprovada a lei, passa a vigorar no exercício seguinte. Ok? Então, vamos avançar. Temos uma definição aqui da Lei 4.320, de 64. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aí princípios da unidade, universalidade e anualidade. Então aqui já há uma observação aqui com relação ao programa de trabalho do governo. O orçamento ele contém um plano de trabalho também governamental. Todas as ações que o governo pretende executar no próximo exercício deverão estar previamente discriminadas ali no orçamento. Temos uma definição agora aqui desse autor, né, do Alielmar Baleiro. O orçamento é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo lhe autoriza, olha aqui o aspecto também do controle político, né, por certo período, em pormenor, em detalhes, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Então temos aqui também uma preocupação em identificar o papel fiscalizador que o Poder Legislativo vai ter, porque inclusive pela Constituição cabe ao Poder Legislativo fiscalizar, né, a própria execução do orçamento, os aspectos contábeis, né, patrimoniais, financeiros, e nesse sentido, os tribunais de contas eles surgem como órgãos auxiliares que vão realizar esse trabalho, né, vão auxiliar o Poder Legislativo
No caso, se a gente pensar em termos da União, né, o Tribunal de Contas da União, ele vai auxiliar, né, o Congresso Nacional nessa missão de fiscalizar o cumprimento da execução orçamentária, da própria lei orçamentária da União, tá certo? Nesse sentido, os tribunais de contas vão fazer auditoria em diversos órgãos, em diversos programas governamentais, vão emitir pareceres, vão emitir um parecer prévio sobre a prestação de contas, né, dos governantes, e vão cumprir essa finalidade aí prevista na Constituição. Então nós tivemos aí algumas definições para o orçamento público, destacando elementos fundamentais, né? Coisas que normalmente são cobradas nas provas e que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Temos aí nessa tela características fundamentais do orçamento público. Ele é um documento legal, elaborado pelo Poder Executivo, autorizado pelo Poder Legislativo. Lembrando que podem haver emendas ao orçamento durante aquela etapa de discussão, até haver a votação, né, do texto final. A vigência do orçamento é limitada a um período de tempo. Então existe uma periodicidade. Todo ano nós teremos uma nova lei orçamentária. Isso é importante para garantir duas coisas, né? Em primeiro lugar, é um princípio, inclusive, né? O princípio da anualidade ou da periodicidade. Ele é importante por dois motivos. Nós temos aí, em primeiro lugar, a possibilidade de manter sempre o controle político, o poder legislativo. Em cada exercício, ele está fiscalizando, né? Ele tem que autorizar as despesas para o exercício posterior. E o segundo aspecto é que o orçamento ele é periódico para que ele possa também se adaptar às mudanças da economia, da conjuntura. Então, as mudanças no sistema econômico, né, no nível de atividade econômica, o aumento ou diminuição das receitas, isso tudo vai impactar no comportamento do orçamento ao longo do tempo. Temos aqui uma referência à ideia de que o orçamento é um plano de trabalho governamental, né? Se uma determinada ação de governo não tiver sido prevista no orçamento, ela não poderá ser realizada, não poderá ser executada. Então o orçamento ele necessita ter uma vinculação bem clara, bem presente com o planejamento, com as metas da administração pública. Vamos avançar aqui. O orçamento ele contém finalmente uma previsão de receitas a serem arrecadadas pelo poder público e uma autorização para despesas. Então, receitas poderão ser arrecadadas um pouquinho mais ou um pouquinho menos daquilo que foi determinado na LOA, na Lei Orçamentária Anual, enquanto que despesas não. Despesas necessariamente funcionam aí como um limite, um teto. Em algumas situações especiais, esses limites de despesas eles podem ser ampliados. Aí entram em cena, né, os chamados créditos adicionais. Né, créditos adicionais são o quê? São novas autorizações de gasto que se adicionam ao orçamento. Aí nós temos, né, isso aqui tudo a lei já determina, os créditos suplementares para reforçar algum limite de alguma despesa pública, os créditos especiais para permitir a realização de despesas para as quais não existia anteriormente uma dotação orçamentária e ainda os créditos extraordinários, que são também autorizações para realizar gastos diante de situações urgentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência e ainda de comoção interna. Ok? Bom, então com essa visão geral sobre o orçamento, nós vamos finalizar esse bloco. Daremos continuidade posteriormente ao estudo do orçamento, comparando aí o orçamento tradicional, o orçamento moderno, e vamos começar também a ver a solução de algumas questões, tá certo? Então, finalizamos por aqui este bloco.